Opa, seja muito bem-vindo ao canal Viver Brasil, começando agora o nosso Economia e Agora. E agora a gente vai falar sobre o custo de vida na capital dos mineiros. Pesquisa revela realmente uma dificuldade, um raio-x do custo de vida em Belo Horizonte. A gente vai fazer hoje aqui no nosso programa. Eu tenho a honra de receber aqui o Eduardo Antunes, gerente de pesquisas do IPEAD, da UFMG. Eduardo, seja muito bem-vindo, satisfação recebê-lo aqui no programa. Muito obrigado, Fabiano. É um prazer também participar do programa de vocês. E a gente, como é de praxe aqui no Economia Agora, toda vez que tem um órgão que participa pela primeira vez aqui no programa, a gente faz uma apresentação aqui para o público do que é o IPEAD. Vamos acompanhar esse VT, o vídeo institucional do IPEAD, para a gente saber o que é esse instituto. A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis da UFMG, Fundação IPEAD, é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, credenciada junto ao Ministério da Educação e Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, como Fundação de Apoio à Faculdade de Ciências Econômicas e demais unidades da UFMG. Com mais de 70 anos de experiência, o IPEAD é reconhecido nacionalmente por desenvolver indicadores, estudos e pesquisas quali-quantitativas dentro dos mais rigorosos padrões científicos e por apoiar as atividades de pesquisa, ensino e extensão da UFMG, uma das maiores universidades do país. E até para a gente começar aqui, antes mesmo de falar da pesquisa, Eduardo, é um trabalho muito importante que vocês fazem aí, né, na UFMG, no IPEAD, para acompanhar, fazer um raio-x mesmo do que é o perfil do consumidor, de como anda, e talvez nesse momento de complexidade na economia brasileira, mais importante do que nunca, né? Com certeza, né? O perfil da população brasileira, né, que vive esse momento de preços, né, um pouco mais acelerados, né, de elevação de preços constantes, né, toda a população está envolvida, né, da população com menor poder aquisitivo, a população com maior poder aquisitivo, né, então todo mundo está sofrendo muito com essa elevação constante que a gente está vivenciando neste momento, né, a gente está começando a viver um período pós-pandemia, né, e também tem um conflito importante acontecendo na Europa, que também influencia bastante nisso. Então, a população, mais do que nunca, está vivenciando esses impactos desse momento, né, aqui no Brasil, em Belo Horizonte. Eduardo, e inclusive acompanhando as pesquisas, né, divulgadas por vocês nos últimos meses, a gente vai focar, claro, nessa última, mas você tem destacado muito essa questão do pós-pandemia. Você já falava disso, acompanhando as pesquisas até em meio à pandemia, você falava do pós-pandemia. Mas como na economia, assim como na vida, nada é tão previsível, ou quase nada previsível, a situação do pós-pandemia ela é pior do que se imaginava lá atrás, quando a gente estava vivendo uma possibilidade de volta, né? Falava-se muito de uma demanda represada, de uma abertura maior de possibilidades, e até neste momento, até mesmo como você bem citou, a guerra e outros problemas que estão acarretando aí outras dificuldades, a gente está tendo um pós-pandemia talvez mais traumático, digamos assim? É um conjunto de fatores que já vem atuando na economia, já, vamos dizer assim, né? A gente está citando pós-pandemia, mas esse movimento começou assim, um pouquinho lá no terceiro trimestre de 2021, né? Quando a campanha de vacinação, principalmente, progrediu bastante, né? Os indicadores da pandemia começaram a melhorar muito, então as economias começaram a se agitar, né? E a tentar voltar ao que era uma normalidade, né, antes dos acontecimentos de 2020 para agora. Só que muitas empresas ainda não conseguiram se reestruturar o suficiente para poder voltar ao seu dinamismo, né, pré-pandemia, e estão tendo muita dificuldade de poder gerar novas oportunidades, né, de retomar a atividade de forma plena,
né? A gente vivencia muito isso, muitas empresas não estão conseguindo atender a determinadas demandas, né? A gente sempre cita, por exemplo, que carros, por exemplo, a gente tem filas de espera de 6 meses por causa de falta de componentes, né? A gente escuta falar de muitas empresas que acabam tendo que paralisar produções por falta de algum insumo necessário para se produzir, e vai por aí afora, né? E essa demanda reprimida, ela não veio da maneira como se esperava, né? Com um consumo elevado, mas, na verdade, ela acabou, mesmo que não acontecendo essa demanda, né? Que acaba gerando uma inflação por esse lado, a inflação veio pela falta do produto, né, nas gôndolas, né? A gente percebe a cada dia que várias marcas sumiram do mercado por alguns momentos, né? Então, isso é um dos indicadores que mostra que a produção ainda não é plena. Isso acaba, de um certo modo, sempre chegando aos preços, né? Principalmente para a população de menor poder aquisitivo, que sente mais fortemente essa falta. A gente não sabe se em que grau, né? A gente imagina em médio prazo, né? Pelo menos, né? Então a população ainda vai sentir muito ainda esse aumento de preços que a gente está vivenciando. O curioso, né, Eduardo, que em meio à pandemia, me lembro de fazer reportagem sobre laticínios e uma grande empresa de laticínios estava já com uma produção reduzida, turno reduzido, já tinha dias que não tinha produção e a própria empresa, o grupo de laticínios, né, o grupo de empresas, se preparava para uma demanda reprimida. Quando veio essa demanda que a gente imaginava seria reprimida, e pegando laticínios, você tem hoje preços mais elevados, e o que faz com que o produto tenha uma menor escolha na hora da gôndola dos supermercados. Ou seja, talvez isso que vem muito acalhado com o que você está dizendo, né? A gente esperava, tinha um prisma de algo mais positivo. Mas, agora, olhando essa pesquisa de abril, eu quero pedir a você para acompanhar agora na tela aqui do canal Viver Brasil. A gente separou aqui um material que é a pesquisa, né? Aí o custo da cesta básica, Eduardo. E aí a gente tem um custo de um aumento de 3% em abril, né? Em abril apresentou essa variação, né? Em março já tinha subido quase 8%, né? Então, a cesta básica ela vem mostrando sistematicamente essas elevações de preços, principalmente na parte alimentícia, né? Que é a que as pessoas sentem mais fortemente no seu bolso, né? No dia a dia, apesar de não ser o grande representante quando você olha para, por exemplo, o índice de inflação, né? Ela tem um peso menor, mas é aquela condição, né? É aquilo que você vai todo dia no supermercado, numa feira, para comprar, né? São produtos básicos. Então, você vê essa elevação de preços muito mais perto e mais constante, né? Quando a gente vê, por exemplo, o preço de um tomate, em que ele variou somente no mês, quase 12%, em 12 meses, ele já variou mais de 150%, ou seja, ele está 150% mais caro do que o mesmo quilo de tomate há um ano atrás. Isso é uma coisa muito impactante, né? Igual eu falo, principalmente para as pessoas de menor poder aquisitivo, que não tem muita jogo de cintura, né? Para poder viver melhor nessa época, né? Driblar esses aumentos de preços mais constantes, né? Que a gente não sabe até quando isso vai durar, né? Então fica muito complicado. Eu repito, né? Quando se trata de produtos mais básicos, né? Tomate, café, feijão, né? Que é o que compõe os 13 itens dessa cesta básica. Então, a gente sempre tem que olhar com bastante atenção e sempre tentar dar dicas para que a população possa driblar um pouco esse momento de alta de preços. Pois é. Ô, Agostinho, isso, ótimo. Brilhou agora, Agostinho. Aqui, essa tabela número 2 que a gente está mostrando aí a cesta básica, e a gente colocando aí esse dado da variação, e a gente mais cedo mostrou um avanço também na comparação com 2021, faz com que a gente reflita bastante sobre o quesito inflação mesmo, né, Eduardo? Porque a gente tem agora uma perspectiva de uma redução da inflação nos próximos meses, até, né, com essa possibilidade com o aumento mesmo da taxa Selic,
Mas não vai acontecer de forma tão rápida, né? O que a gente já destacou aqui no programa, né? Vai demorar um pouquinho, né? Nós temos muitas coisas influenciando, né, direta e indiretamente, os índices de inflação, né, os índices como um todo, né. A gente tem essa demanda reprimida que está vindo com a pouca oferta de produtos, né. A gente tem esse problema desse conflito na Europa que também influencia na produção desses produtos, né. Você tem lá um grande produtor que é a Ucrânia de fertilizante, né, que é utilizado no mundo inteiro. Você tem a Rússia, que é um grande exportador de petróleo, né? Então, isso influencia bastante. Você tem um cenário político muito conturbado no Brasil, que isso também gera bastante ruído na economia como um todo, sempre gerou, né? E esse ano, com essa polarização, deve gerar bastante ruído na economia. Isso também acaba pressionando, de certa forma, os preços, né? Então, a gente espera que esse processo inflacionário dos preços ele se cesse, mas a gente sempre fala, né? Nós imaginamos que isso não vai acontecer no médio prazo. A gente sempre torce, né, para que isso aconteça, mas infelizmente o cenário que está se mostrando não é o mais favorável momento para cravar algum tipo de previsão com relação a essa redução de preços, né? Ou até uma deflação. A gente está um pouco longe desse cenário, infelizmente. E o curioso, né, Eduardo, que a gente vai ter agora, com esse aumento da taxa Selic, logo aumento dos juros, você vai ter um consumo menor e, ao mesmo tempo, a inflação, o que geralmente não acontece. Quando você tem uma redução do consumo, a inflação tende a diminuir e não vai ser, pelo menos nesses primeiros meses, o que vai acontecer. É o que vocês também estão acompanhando aí, né? Exatamente. A gente tem outros produtos, né, que incidem demais no peso da inflação, né? A gasolina, sempre que há uma variação substancial, né, na gasolina, nos combustíveis, né, que é o que está na moda, até ano passado foi o principal produto que mais influenciou a alta da inflação. Sempre quando acontecem esses reajustes mais fortes, isso influencia o índice de inflação e os outros produtos como um todo, né? O transporte no Brasil de cargas é feito majoritariamente por rodovias, então, igual agora a gente tem um novo aumento do diesel, por exemplo, isso vai chegar no bolso do consumidor de alguma maneira, né? É impossível para quem vende, para o distribuidor do produto, não repassar de algum modo essas elevações, no caso do combustível, para o preço do frete, que consequentemente chega ao preço do produto, né? Então, a gente vive numa bola de neve, né? Que bola de neve. Eduardo Antunes, gerente de pesquisas do IPEAD, está aqui com a gente hoje no Economia e Agora. Vou combinar com você, Eduardo, a gente vai para um breve intervalo e volta rapidinho. E você que está nos acompanhando, continue, compartilhe. Estamos falando aqui de dados importantes sobre o custo de vida de Belo Horizonte. Liga ali para o seu vizinho, fala, liga aí no canal Viver Brasil, 527 Claro HD, 9 Claro Analógico, youtube.com/canal Viver Brasil. Rapidinho, a gente volta com Economia e Agora.